Testemunhas do Oculto. Bem-vindo ao Desconhecido. Me diga de onde está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo, para que o YouTube continue te entregando o oculto. Esta é a confissão de um homem que já não teme o julgamento dos vivos, pois o que vi naquela noite de junho, em Pedra Branca, secou qualquer vestígio de fé que eu ainda guardava no peito. Meu nome é Sebastião, e por 40 anos fui a mão direita de Deus naquela paróquia. Ou ao menos era o que eu acreditava enquanto polia os castiçais e preparava o vinho do altar. O sul de Minas tem disso. As montanhas são tão altas que parecem cercar o céu, e o frio que desce da mantiqueira não gela só a pele. Ele entra no osso, vira pensamento. Naquele inverno de 1974, o frio veio acompanhado de um silêncio doentio. Os cachorros da cidade pararam de latir. Eles ganiam, escondidos sob os assoalhos, sentindo o que nós, em nossa arrogância humana, demoramos a perceber. A primeira carcaça apareceu perto do ribeirão. Era um bezerro, mas não parecia atacado por onça. O bicho tinha sido aberto com uma precisão brutal e o coração tinha sumido. Depois veio a pequena Aninha, filha do ferreiro. Encontraram apenas um laço de fita sujo de sangue perto da mata. A cidade entrou em pavor. O povo dizia que era o cão, que era o bicho. Mas eu, que vivia na sombra da sacristia, comecei a notar sinais mais sutis. Padre Donizete era um homem santo aos olhos do povo. Veio de longe, com um sotaque carregado e uma devoção que fazia as velhinhas chorarem no confessionário. Mas havia algo nele que me incomodava. Ele era o 7º filho de uma linhagem de tropeiros do norte de Minas, um homem de pele pálida e dedos longos, que vivia reclamando de uma anemia profunda. Nas semanas de lua cheia, o padre se trancava na casa paroquial, alegando crises de enxaqueca que o impediam de ver a luz. Sebastião, ele me dizia com aquela voz macia que parecia um veludo velho. A carne é fraca e o espírito geme sob o peso da sina. Reze por mim. Eu rezava. Pobre de mim. A ideia da caçada não veio dos corajosos, mas dos desesperados. O delegado, o ferreiro e eu nos reunimos nos fundos da oficina. Sabíamos da lenda. 7º filho homem, sem irmã entre eles, carrega o fado. Se não for batizado pelo irmão mais velho, a maldição desperta quando a maturidade chega. Precisamos de prata, disse o ferreiro, com os olhos vermelhos de sono e ódio. Prata pura. Não havia joias naquelas terras pobres. O que fizemos foi um sacrilégio necessário. Como sacristão, eu tinha a chave do tesouro da paróquia. Roubei 3 alianças de viúvas que haviam sido doadas à Virgem e uma pequena baixela de prata que o bispo trouxera de presente. Derretemos tudo ali mesmo, no fogo da forja, enquanto o metal borbulhava como se estivesse gritando. Moldamos uma única bala de 44, uma única chance. Era noite de Santo Antônio. A quermesse acontecia no adro da igreja, mas não havia alegria. As fogueiras estavam altas, mas o calor não vencia o medo. O padre Donizete não apareceu para a missa campal. Mandou dizer que a doença o acamara. Eu estava vigiando a lateral da igreja quando ouvi. Não foi um uivo, foi um som seco, de ossos se quebrando e se refazendo, vindo de dentro da torre do campanário. Um som de algo grande se espremendo por onde não deveria passar. Subi as escadas de madeira rangendo, com a lanterna em uma mão e a arma emprestada na outra. O cheiro lá em cima era insuportável, cheiro de bicho molhado, de podridão e de incenso. Quando cheguei ao topo, onde ficam os sinos, a lua cheia entrou pelas frestas de madeira como facas de luz branca. No centro do salão, agachado sobre as vigas, estava a criatura. Era um pesadelo de couro e pelo ralo. Tinha quase 2 metros de comprimento, mas as pernas eram tortas. Humanos demais para um lobo, animais demais para um homem.
As orelhas eram imensas e batiam como asas de morcego contra o crânio. Ele estava devorando um vira-lata que capturara nas ruas. O estalo dos ossos do cachorro na boca do monstro ecoou pelo vale. O bicho parou. Ele sentiu o cheiro da prata. Ele se virou devagar. Os olhos não eram amarelos como nos livros. Eram de um castanho profundo, humano, transbordando de uma agonia que eu reconheceria em qualquer lugar. Era um olhar de pedido de socorro, envolto em uma mandíbula sedenta de sangue. Ele saltou. O impacto me jogou contra o sino grande, que soltou um dong fúnebre que acordou toda a cidade. As garras rasgaram meu ombro, mas o pavor me deu uma força que eu não sabia possuir. Encostei o cano da arma na barriga peluda do monstro e puxei o gatilho. O clarão da pólvora iluminou o campanário. O som da prata atingindo a carne foi como um chicote no ar. O lobisomem soltou um grito, não um uivo, mas um grito de homem, e cambaleou para trás, atravessando a balaustrada de madeira podre. Ele caiu de uma altura de 20 metros, estatelando-se no adro, bem no meio das barracas de pescaria e quentão. Desci as escadas tropeçando, sangrando, com a mente em frangalhos. Quando cheguei ao pátio, uma multidão já rodeava o caído. As pessoas carregavam tochas e lamparinas. "O bicho! O Sebastião matou o bicho!" gritavam. Mas o silêncio se impôs conforme a lua era coberta por uma nuvem passageira e o processo de retorno começava. É a coisa mais horrível que um ser humano pode presenciar. O pelo não cai. Ele é absorvido pela pele que estica e rasga. As garras retraem para dentro dos dedos, quebrando as unhas. Onde antes estava uma besta negra, agora jazia um homem nu, retorcido sobre as pedras frias. O tiro de prata fizera um buraco negro no seu estômago, de onde não saía sangue vermelho, mas uma gosma escura que cheirava a enxofre. O delegado deu um passo à frente e derrubou a lanterna. Não pode ser. Era o padre Donizete, mas não o padre que conhecíamos. Com a morte, a máscara da anemia caíra. Seu corpo estava coberto de cicatrizes antigas, marcas de chicote, de arame farpado, de mordidas de outros cães. Ele lutara contra aquela sina por anos. Ele abriu os olhos uma última vez. Ele me viu. Suas mãos, agora humanas e trêmulas, agarraram a barra da minha calça. "Obrigado, Sebastião", sussurrou ele, com o hálito ainda cheirando ao sangue do cachorro. A oração, finalmente, funcionou. Ele morreu antes que o sol despontasse sobre o pico do papagaio. A cidade de Pedra Branca nunca mais foi a mesma. Enterramos o padre Donizete em terra sagrada? Não. O povo, em sua fúria e medo, queria queimar o corpo. O delegado, temendo a igreja e o escândalo, decidiu por algo mais sombrio. Levamos o corpo para o alto da serra, em uma fenda que o povo chama de Garganta do Diabo. Jogamos ele lá, sem cruz, sem reza, sem nome. Oficialmente, o padre Donizete recebeu um chamado urgente do Vaticano e partiu na calada da noite. Um novo padre veio 6 meses depois, um homem gordo e alegre que nunca entendeu por que os fiéis de Pedra Branca nunca olham nos olhos de um sacerdote durante a consagração do vinho. Eu me aposentei da sacristia. Minha mão direita, aquela que segurou a arma, nunca mais parou de tremer. Às vezes, nas noites de lua cheia, eu me sento na varanda da minha casinha, tomo um gole de cachaça para esquentar a alma e olho para a torre da igreja. Dizem que o lobisomem é uma maldição que passa pelo sangue. O padre era o 7º filho. Ele nunca teve filhos, morreu celibatário. Mas às vezes, quando o vento sopra do lado da garganta do diabo, eu ouço um som que me gela o sangue. Não é um uivo. É o som de um rádio de pilha chiando uma modinha de viola e o choro de um homem que só queria ser santo, mas nasceu bicho. Aqui em Minas, meu filho, as montanhas guardam segredos que a prata pode ferir, mas o tempo nunca consegue apagar.
E se você passar por Pedra Branca e vir um velho com o ombro caído e um terço de prata enrolado no pulso, não pergunte pelas cicatrizes. Algumas feridas só fecham quando a gente encontra o que está escondido no escuro da nossa própria fé.